Bate-Papo Vale, seja muito bem-vindo. Hoje no nosso bate-papo, e conversando com o coletivo, seja a Elisa que já está conosco aí, então os três candidatos não, né? Já são vereadores da nossa cidade de Taubaté, é o coletivo representante Taubaté, estará conosco aqui hoje, a Elisa já está aí, já desejando com você. Elisa, boa noite, tudo bem, Elisa? Boa noite, Ralf. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. O Rafa e a Dalgisa já estão chegando. Tá certo. Então, gente, ó, eu tô até já enviando o link para vocês que já estamos no ar. Deixa eu colocar aqui. Já vou mandar o link para vocês, principalmente já para você, Elisa, e para o Rafael, que da Dalgisa eu não tenho o telefone dela ainda. Então, deixa eu aqui pegar aqui. Eu acho que o Rafael, a Dalgisa já está entrando. Deixa eu ver aqui. A Dalgisa já está aí, olha só que bacana. Boa noite, Adalgisa, como é que está? Boa noite, tudo bem? Estou ótima. Que legal, então a Elisa já está aí, a Adalgisa também, estamos aguardando agora o Rafa para poder participar da nossa live. Deixa eu já enviar o link aqui, deixa eu ver, para nossa amiga a Elisa, deixa eu já enviar aqui. Deixa eu mandar o link do nosso programa aqui já. Vamos lá, bate-papo, ou seja, bate-papo Vale já no ar. Já mandei aqui para nossa amiga Elisa. Vou mandar para o Rafa. Da Dalgisa eu não tenho dela ainda, mas aí a Elisa ou o Rafa compartilha com ela aí a nossa live. E agradecendo aí aos nossos patrocinadores. O Rafa já entrou? Opa, o Rafa já está aqui. Olha só. Rafa, boa noite, Rafa. Boa noite, gente. Desculpa aí o atraso. Sem problemas. Estamos aí para poder, então, realizar esse bate-papo bacana com a Elisa, com o Rafa e também a Dalgisa, falando sobre os mais de 100 dias aí como vereadores na nossa cidade de Taubaté. E você vai poder fazer a sua pergunta pelo nosso Facebook, facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale. Aí você vai poder fazer a sua pergunta que nós iremos repassar aí aos nossos, participantes aqui do nosso canal Bate-Papo Vale. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, agradecendo a Demilar Consórcios, meu grande amigo, o Cledmilson Moreira. Um abraço, Cledmilson. Agradecendo também o nosso amigo, o Tiago, da Nalu Construtora, está conosco também. E o nosso amigo Burguesão Lanches, o Kiko Barreto, que hoje está voltando com o Burguesão. Então, você que gosta de comer aquele suculento, delicioso lanche, então hoje o Burguesão Lanches lá no Jardim das Nações, próximo à Igreja Sagrada Família, está de volta, ou seja, com aqueles lanches deliciosos. E conversando com este trio maravilhoso que estão realizando aí um belo trabalho na nossa cidade de Taubaté, eu quero saber de vocês. Como o que vocês avaliam esses primeiros 100 dias como representantes na Câmara de Taubaté? Eu vou começar primeiro com a nossa amiga Elisa. Fala aí, Elisa. Os 100 primeiros dias aí, vocês como representantes da nossa cidade na Câmara, como é que foi esses 100 dias aí, minha amiga? Então, a gente não fechou, né? Mas passamos aí por esses 100 dias muito felizes com os nossos resultados, apesar de estarmos numa pandemia, um momento muito delicado para o nosso município, nosso país, nosso mundo, né? É uma pandemia mundial, então uma situação muito delicada, mas a gente está muito feliz assim com o que a gente conseguiu já fazer nesses 100 dias, porque a gente tomou muito cuidado de não ficar fazendo muitas promessas e todos os nossos compromissos de campanha a gente conseguiu cumprir, e assim, nós não colocamos um tempo, né? Mas a gente já conseguiu cumprir 95% do que a gente tinha falado que ia fazer, então a gente está assim se sentindo bastante satisfeito. Claro, continuamos trabalhando muito, mas a gente já, nesse primeiro comecinho aí, sentimos um resultado muito positivo para o nosso mandato. E você, Adalgisa, como é que ou seja, ser vereadora na nossa cidade de Taubaté? Você junto com a Elisa, com o Rafa, como é que está sendo essa experiência aí dos 100 dias, Adalgisa? É uma experiência muito gratificante, né? Apesar de ser algo novo, de causar um certo receio, de ter que tomar muito cuidado com as promessas, de tomar muito cuidado o modo de abordar a população, deles entenderem também os dois lados, porque uma coisa que é nossa, do nosso coletivo, né, que é de educação política mesmo, da população entender aonde eles devem cobrar e quem eles devem cobrar. E muitas vezes o papel, né, do vereador, o nosso papel como coletivo, é de ajudar a população a entender os dois lados,
tanto da demanda que eles vêm até nós, né? E até mesmo de entender os órgãos para saber aonde que está esse buraco, né? Mas, assim, eu sou muito grata pela população que confiou no nosso trabalho, que entendeu e que teve uma certa esperança nesse coletivo, e sou grata também pelos meus amigos, né? Pelos meus companheiros de trabalho, porque é um pelo outro, e isso é o mais importante. Respeito sempre. E antes de chegar até o Rafa, aqui nós temos a Maria Augusta Souza. Adalgisa, saudades. Olha só, saudades também. Não vejo a hora de passar logo essa pandemia, para todo mundo se abraçar e ter aquele calor humano, né? De sempre. E você, Rafa, conta pra gente aí os 100 dias aí, você como vereador, junto com, ou seja, a Elisa e a Adalgisa. Sei que acho que é até melhor a gente poder trabalhar com pessoas amigas do lado da gente, né? Conta pra gente aí esses 100 dias como, ou seja, representante da população de Taubaté, Rafa. Essa questão aí, inclusive, de o Rafa vereador, né? A gente até é importante a gente deixar isso mais evidente para a população, né? A gente aqui, nós somos mandato coletivo, então nós somos aqui nós os dominamos, né? Co-vereadores, porque a gente toma as decisões em conjunto. Mas aí é importante deixar muito bem transparente para a população que vereadora lá no papel, no registro, é a Elisa, nossa porta-voz. Aqui a gente tem inclusive estamos elaborando o nosso estatuto, né, a respeito disso, a gente tem as decisões todas compartilhadas, mas lá no papel mesmo, o vereador é a Elisa, aqui nós somos co-vereadores. E aí, para a gente tem sido um trabalho muito gratificante ao mesmo tempo, mas muito desafiador também, né? A gente entra enquanto munícipe, a gente está do lado de cá, na ponta, recebendo serviços, e a partir do momento que você vai lá para o outro lado, você começa a entender que as coisas funcionam, na maior parte das vezes, diferente do que a gente gostaria, com mais demora, com mais burocracia, né? Mas também a gente vai entendendo que esses processos são necessários para garantir lisura, para garantir transparência, para garantir tomadas de decisões responsáveis, né? Às vezes a gente fala, a iniciativa privada é tão mais fácil, né? Porque se o cara ele toma uma decisão errada, ele fala só a loja dele, né? Aqui, qualquer decisão, qualquer palavra mal proferida, você está mexendo com vida de pessoas. Então, para a gente tem sido um momento de muito aprendizado, de aprendizado constante, muito desafiador, inclusive, de muito trabalho. A gente trabalhou pra caramba. E é isso, a gente tá vereador, mas também não deixa de ser munícipe, né? Nesses 100 dias aí, eu, particularmente, passei por momentos complicados, inclusive, de usar o serviço público. Minha mãe faleceu hoje, então, eu até queria deixar essa lembrança aqui. Hoje faz 2 meses do falecimento da minha mãe. Faleceu na UPA San Marino, esperando uma transferência para UTI. Então, são situações que acometem as pessoas, que nos acometem também, e quando a gente está do lado de cá, isso reverbera na gente de uma outra forma, né? Porque a gente também traz essa responsabilidade sobre atuar nessas demandas que ferem a gente, né? Tiram uma mãe aqui da casa, da minha família, mas também como mãe de muitas pessoas, de muitas famílias. Então, é um momento, sobretudo, muito delicado para a gente está tentando atuar com o máximo de transparência e responsabilidade. Não sei se é uma alegria para vocês, não sei se já é um contexto assim, nossa, é verdade que eu vou falar para vocês, viu, gente? Várias pessoas, vocês sabem que eu tenho bastante aí amigos, ou seja, conhecidos na cidade, mas sem brincadeira nenhuma, a maioria das pessoas diz que estão esperando mais de vocês, porque são 3 pessoas, e quando tem 3 pessoas pensando, ou seja, numa questão da nossa cidade, eu acho que é melhor, porque são 3 cabeças pensando num todo, ou seja, na nossa cidade toda. Então, muitas pessoas estão esperando de vocês realizarem várias, realizar, grandes situações na nossa cidade de Taubaté, resolver grandes situações. Então, eu falo para vocês, tem muitas pessoas acreditando no trabalho de vocês por serem 3 pessoas, ou seja, é a Elisa que é a vereadora, mas esse conjunto, ou seja, esse coletivo, vocês, o pessoal está esperando bastante de vocês, viu? Uhum. A gente fica feliz. A gente fica feliz, né? A gente ser reconhecido com essa representatividade, assim, que as pessoas depositem esperança na gente, e que as pessoas reconheçam no nosso mandato uma esperança, uma semente de esperança. É importante, e aí a gente coloca, como também foi um compromisso nosso desde a campanha, essa questão
de qualificar mesmo a educação política. E as pessoas às vezes esperam muito da gente, esperam até coisas que não são atribuições do vereador. E isso também é uma questão importante para nós, porque a gente acaba percebendo que nossa atuação ela tem uma certa amplitude, mas ao mesmo tempo ela é muito limitada. Algumas coisas a gente não consegue, até por ser um plenário, né? São 19 cabeças pensando, então nosso voto é um voto, assim como de todos os outros. Então, são muitas coisas que a gente gostaria de fazer, mas aí passa por todo esse processo, né? A Elisa queria falar. Estamos aí conversando com o coletivo, ou seja, eu represento, sempre que tem esse negócio na cabeça, Elisa representa. Não, vocês já colocaram, ou seja, é o Representa Taubaté. Então, estamos hoje com o coletivo Representa Taubaté, a Elisa, o Rafa e a Dalgisa. Estamos conversando sobre os mais de 100 dias como representantes, ou seja, da população na Câmara Municipal de Taubaté. Outra questão que eu tenho para falar com vocês é a seguinte: quais as principais dificuldades que vocês encontraram, ou seja, aí nesses primeiros 100 dias como vereadores na cidade de Taubaté? Começando com a Elisa. Eu vou voltar um pouquinho no que o Rafa falou para aproveitar uma dessas dificuldades, né? Nós três somos munícipes de bairros diferentes, de histórias diferentes, e isso nos traz também muito lugar de fala e muitas vivências diferentes na nossa cidade que a gente pode também, do serviço público também, que a gente pode aí traz essa experiência somada à nossa atuação, com certeza. Porém, a gente realmente se depara com a morosidade de um sistema, a gente se depara com a infraestrutura de um sistema, a gente se depara com muitos desafios que fica um pouco complicado, às vezes, apresentar para a população que muitas das vezes quer uma resposta rápida, quer uma solução rápida para aqueles problemas, para aquelas situações que elas estão passando. Então, acho que assim, uma coisa bastante desafiadora é mostrar para os munícipes, sim, nós estamos aqui, nós somos funcionários do povo, nós somos fiscalizadores, mas a gente também tem limitação na nossa atuação, né? Então, esse é um desafio bem grande, mas eu coloco também o desafio da pandemia, mas que não é para nós, né? É um desafio aí geral. E você, Dalgisa, o que você analisa aí essa questão dos primeiros 100 dias? O que foi dificuldade, ou seja, para você nesses 100 dias aí, Dalgisa? Assim como a Elisa falou, eu sempre vou dizer também com relação à pandemia que nós gostaríamos de fazer muito mais, né? Até mesmo que um dos nossos projetos também, do nosso gabinete, é o gabinete itinerante, de estar mais próximo da população, de ouvir a população e entender as suas demandas. Então, isso é uma vontade muito nossa. Na nossa campanha, nós falávamos muito disso, né? Do nosso gabinete itinerante. Então, assim, por mais que tenha as dificuldades da pandemia, eu acho que isso é o que mais acabou, digamos assim, atrapalhando um pouco o nosso trabalho. Mas, por outro lado, eu fico feliz de, nesses 100 dias, a gente ter conseguido fazer muita coisa, né? E às vezes, até mesmo assim, para a gente dizer não para a população, deles entenderem que muitas coisas, assim como o Rafa falou, não depende da gente, quando eles vêm até nós para entregar ou pedir um trabalho, ou então de pedir a cesta básica. Lógico, nós fazemos a ponte, e aí aproveito até mesmo para dizer que o nosso gabinete, ele tem contato com a CUFA, né, que é a Central Únicas das Favelas. Hoje mesmo a CUFA entrou em contato comigo, pedindo para que o coletivo, que eles querem parceria com o coletivo, e até mesmo pedindo para a gente de que falasse mais com relação a quais são as comunidades que precisam mais de ajuda aqui em Taubaté, para eles ficarem mais próximos e também assumir parceria conosco. Então, só de você dizer que a população deposita no Representa uma esperança, e que pessoas e que vários órgãos estão atrás de nós para que possamos ter uma parceria também, isso já nos move mais ainda, né? O querer de fazer pela população. E você, Rafa, o que você analisa aí esses 100 dias? O que foi mais dificultoso para você, junto com a Elisa, com a Dalgisa, nesses 100 dias aí como vereador da cidade?
Olha, sinceramente, para mim, eu vou falar para mim, Rafa, não em nome do coletivo, porque eu acho que o coletivo a Elisa ela falou bastante, falou bem, né? Eu acho que a pandemia tem sido uma dos nossos maiores dificultadores, inclusive para a gente estar mais próximos da população e mais dentro dos problemas mesmo, dentro das comunidades. A gente tinha esse projeto e a gente tem esse projeto muito emergente, assim, para a gente, principalmente do gabinete itinerante, né? De acessar as pessoas que não têm o acesso ao vereador. Então, se a montanha não vai, a gente vai... enfim, bíblico. E aí a gente tem essa grande dificuldade. Mas, para mim, Rafa, eu sinto uma grande dificuldade em entender esse lugar político onde nós estamos, né? Em que todas as nossas ações, elas são pensadas no coletivo. E o coletivo, muitas vezes, quando você vai tomar uma decisão, ela não... É uma decisão que é melhor para alguns, é pior para outros. Muito provavelmente sempre, quase sempre. Jesus não agradou todas as pessoas. Eu não sei se tem na história do mundo uma pessoa que tenha agradado a todo mundo. E acho que a gente nem espera ser essa pessoa, mas fica muito difícil quando você trabalha com política participativa, e não só no discurso, mas trabalha a política participativa como uma ferramenta de tomada de decisões. Você tem que considerar o que a população diz, e a população traz, às vezes, informações que não são consenso, né? Você vai ajudar, e às vezes você tem que ficar nessa escolha mesmo, tipo, o meu posicionamento, ele vai atender a demanda de uns, mas aí os outros, eles vão ficar prejudicados. E aí, esse saber dizer não, que foi o que a Dalgida falou, para mim tem sido uma grande dificuldade. Principalmente quando, assim, você atua pelo coletivo e, de repente, vem uma pessoa ali na sua sala pedir, tira xerox do currículo para mim, ou me dá uma cesta básica, ou dá ração para o meu cachorro, e quando são essas coisas, ainda se torna mais fácil até de fazer a educação política que a gente acredita, dizendo que não é nossa atribuição enquanto vereador, inclusive é crime se a gente fizer isso, mas quando se trata de uma pessoa falando assim, me ajuda porque minha mãe tá precisando de... A gente teve uma munícipe que entrou em contato com a gente, que a mãe dela ficou do dia 20 até o domingo passado, esperando uma transferência, e faleceu na UPA Samarino. Então, quando se trata disso, e não são soluções imediatas, são soluções que dependem de políticas públicas programadas e que não vão salvar aquela mãe especificamente. Então, quando a gente precisa dizer não para esses casos que são mais emergentes, porque não na nossa área de atuação a gente não consegue atuar sobre aquilo, isso é muito difícil. Entender esse lugar é muito difícil. Então, eu tenho entendido dessa maneira, mas são os ônus do trabalho também, né? Estamos aí com o nosso Bate-Papo Vale, hoje conversando com o coletivo Representa Taubaté, a Dalgisa, também a Elisa e também o Rafa. Estamos conosco hoje nesse bate-papo super bacana, falando aí dos mais de 100 dias como vereadores na cidade de Taubaté, agradecendo aí aos nossos patrocinadores mais uma vez, falando do Burguesão Lanches, que hoje está de volta, você que gosta de um lanchão bem caprichado, hoje Burguesão Lanches está de volta a partir das 19 horas, então lá no Jardim das Nações, próximo à Igreja Sagrada Família. Agradecendo também a Demilar Consórcios conosco, a Cledmilson, se você pretende comprar seu carro, ou seja, adquirir a sua casa, e dependendo que o empréstimo é bem mais caro, né, gente? É mais fácil você conseguir, ou seja, entrar num consórcio, e consórcio você pode procurar, ou seja, a Demilar Consórcios com o nosso amigo Cledmilson. E também, se você deseja, eu tenho meu terreno, quero construir minha casa, como é que eu faço? Tem como? Tem. É só você procurar a construtora Analu, só você procurar no Facebook lá, Analu Empreiteira, e vai dar todo o suporte para você poder construir a sua casa. Eu tenho terreno, mas eu não tenho dinheiro para construir. Pode falar com o Thiago, que com certeza vai dar uma atenção bacana para você, a Analu Construtora. Minha amiga Elisa, do grupo, né, do coletivo Representa Taubaté, é o seguinte, Elisa, quais os projetos pautados por vocês nas sessões na Câmara durante este período que estão sendo benéficas para a nossa população, Elisa? Isso é muito bacana falar de projeto, que a gente, assim, tinha uma questão também muito nossa do nosso mandato, porque a gente tem já muitas leis, muitos projetos de leis, muitas leis, e muitas, inclusive, que não são cumpridas, muitas, inclusive, que já perderam a sua validez. Então, a gente entendeu que a gente precisava primeiro começar e depois ver a necessidade de propor projetos de lei. Então, no caso do mandato Representa Taubaté, a gente ainda não propôs projeto de lei que seja nosso. O que a gente fez muito na sessão foram os requerimentos, foram indicações, vários requerimentos e várias indicações, né? Então, e aí é muito bacana a gente falar disso, porque a gente volta na questão de educação política, né? A gente analisa, às vezes, um parlamentar
quantidade de leis que ele fez. E aí, quando a gente vai ver quais são essas leis, como elas estão sendo realizadas, a gente precisa qualificar isso, né? Entender melhor isso. Não é melhor o parlamentar que só coloca leis ou que mais faz leis, né? A gente precisa qualificar essa ação. Então, de projeto de lei, a gente ainda está, inclusive, em estudos, né? Para a gente propor, e a gente tem essa ideia de que já tem muita lei. Então, a gente precisa fazer valer, fazer cumprir essas leis, fiscalizar o cumprimento dessas leis. 18 horas e mais 20 minutos. Quem está conosco aqui é Ajuda Tecetal, Progresso, deixa eu ver, Ju Tecetal na live, Progresso no caminho de vocês. É a nossa amiga. Um beijo, Ju. Está conosco aí. Também prazer, nosso mandato está à disposição. Falar, eu não ia entrar nesse assunto, mas vou entrar, que eu acho muito importante. Sobre essa questão aí do Tecetal mesmo, eu acho que está sendo tão difícil essa questão do Tecetal, já está com um problema, ou seja, as pessoas que estão aí, muitas pessoas desempregadas, e nós tínhamos vários carros, ou seja, aí da Tecetal na rua, podendo ajudar, auxiliar aí, ou seja, a ABC. O que vocês têm a dizer, Adalgisa? O que a gente pode esperar aí, ou seja, do futuro da Tecetal? Será que vai voltar? Será que não vai? Como é que está essa questão, Adalgisa? Na verdade, assim, a gente está sempre assim, à disposição, né? Até mesmo para conversar com os munícipes, para entender deles, mas sabemos que a ABC domina muito, né? Aqui a cidade de Taubaté, mas nós nos colocamos à disposição também para o pessoal da Tecetal, porque sabemos que foram prejudicados também, ainda mais nessa época de pandemia. Então, assim como eles mesmos aí acabaram de agradecer, de falar, nos colocamos à disposição para que seja resolvido, né, de uma forma que eles não sejam tão prejudicados. Então, todo mundo precisa de trabalho, todo mundo precisa colocar a cabeça no travesseiro com tranquilidade. Então, não adianta olhar só para um lado e esquecer os outros também que não serviram. Então, nos colocamos à disposição para que possa ser resolvida a situação deles da melhor forma possível. É um problema, Ralf? É bom a gente ter essa transparência com vocês, principalmente vocês, vereadores, porque tudo passa na mão de vocês lá. Se o prefeito tenta fazer alguma coisa, passa pela mão de vocês. Se vocês não assinarem, não vai para frente de forma alguma. Então, é muito bacana esse posicionamento de vocês, que no começo, eu falo a verdade, eu era muito contra a questão da Tecetal, porque muitos, não estou generalizando todos, mas muitos aí realizavam corridas com a ABC, eu não achava legal isso, eu defendia uma outra empresa que é na cidade de Taubaté, mas agora eu estou vendo como está fazendo falta a Tecetal na nossa cidade de Taubaté, então é muito importante essa visão de vocês. E é o que você pensa também, Rafa? Então, eu acho que essa questão ela é importante para a cidade nesse momento. A questão do transporte público é uma questão que a gente entende que ela tem sido fundamental aqui para as pessoas, né? Inclusive, essa questão da ABC monopolizando o transporte público na nossa cidade há tanto tempo, e foi um questionamento que o nosso mandato levou numa visita que a gente fez à Secretaria de Mobilidade, perguntando até porque foi um compromisso do governo Saúde, né, de rever esse contrato com a ABC. Eu acho que esse monopólio ele prejudica muito a cidade. O que acontece é que a gente está num momento de pandemia, então houve muitos prejuízos para o transporte também, até pela questão que, em teoria, né, a gente precisaria preservar mais questões de distanciamento, de higienização e processos, e menos pessoas, em teoria, circulando pela rua, essa era a expectativa. Então, no estudo que foi feito, pelo que foi apresentado pela Secretaria, a quantidade de passageiros que deveriam circular para a nossa cidade não supriria, não geraria, não permitiria nem que a ABC tivesse lucro ou mantivesse o seu serviço durante esse período da pandemia. Aí, se colocando uma empresa complementar, o que eles teriam eram ainda mais prejuízos, porque eles gastariam e a demanda de passageiros já teria sido suprida. Então, a gente entende que essa foi a resposta da Secretaria, a gente precisa de uma análise mais aprofundada para entender de que forma a gestão poderia atuar para garantir trabalho para ambos e etc., assim como a gestão nesse momento triplicou o repasse que ela fazia para a ABC, né, e em contrapartida para o Tecetal ela está dando cesta básica, então pode ser que tenha uma falta de equidade aí nas formas de tratamento que precisa ser revista, e isso está no nosso radar aqui.
Eu queria até avançar aqui o nosso bate-papo, mas eu dou muita atenção às pessoas que participam com a gente. Então, a gente faz um roteiro para poder realizar a pergunta para vocês, mas quando a gente vê que tem interesse da população, então eu acho mais importante a gente trazer, ou seja, as questões da população do que até propriamente dito alguma coisa assim, do entrevistado que é realizar para vocês. Está aqui a Ju, do TCTAL, mais uma questão ela sobre a isenção do ISS escolar. Foi votado a favor deles. O TCTAL foi afastado injustamente porque era essencial. O que vocês acham sobre este assunto, Elisa? Sobre a isenção do ISS para os condutores escolares, foi assim, inclusive o nosso mandato ficou muito em cima dessa situação, né? Porque a gente teve aí o contato de vários condutores escolares, e na maioria a gente não conhecia, né? Um ou outro a gente conhecia já antes, mas conhecemos vários outros condutores escolares que nos procuraram sobre essa questão do ISS. Essa foi uma lei que foi muito conversada aqui, discutida, a gente teve aprovação aqui na Câmara, foi para a Prefeitura, o prefeito vetou, voltou para a Câmara, e aí a gente derrubou o veto. A gente entendeu que esses condutores escolares, assim como as aulas não estavam acontecendo, eles não estavam trabalhando, né? Então, fica uma situação bem delicada, como que a gente vai cobrar, né, sendo que eles nem trabalharam. A gente está também, e aí a gente só não pode... Isso foi votado, derrubado o veto, tá tudo bem, vai, né? Agora estamos aguardando aí como que vai ser finalizado, porque já foi derrubado o veto, mas a gente entendeu a importância dessa isenção desse ISS para esses condutores que não trabalharam. Agradecendo aí a Ju do TCTAL que está conosco, o Matheus Migoto, a Maria Augusta Souza, o Juscelio, todos aí na nossa live. Estamos aí hoje no Bate-Papo Vale com o coletivo Representa Taubaté. Adalgisa, uma pergunta, tá certo que a gente vai fazer uma pergunta para cada um, mas enfim, senão a gente vai ficar aí 1 hora e a gente não vai conseguir trazer muitas informações. Então, para você, Adalgisa, eu vou fazer uma pergunta, é o seguinte, existe algum projeto de autoria aí de vocês que vocês gostariam de já ter sido votado e aprovado, mas ainda não conseguiram, ou seja, não foi aprovado na Câmara? Então, assim como a Elisa falou, né, nós não temos um projeto nosso ainda, estamos estudando para isso, né, é lógico que temos as nossas bandeiras, as nossas pautas, mas neste momento, né, como está ainda mais sendo muito novo para a gente, esses 4 meses apenas de mandato, nós estamos mais focados nas leis, nos projetos que já estão, né, sendo pautados, do que projetos nossos, porque nós trabalhamos muito para ouvir a população, para entender também quais são as necessidades deles, até mesmo para a gente trabalhar os nossos projetos, né? Tudo num coletivo. Então, neste momento, até agora, posso estar errada, né? Se me falha a memória de alguma coisa que foi falado, mas não temos nada ainda em vista. Não, mas perfeito o que vocês estão falando, porque não adianta nada. A gente tem vereadores aí que fazem trocentos mil projetos, mas aí vai votar, talvez não vote em praça nenhum, né? Então, o que vocês estão fazendo, na verdade, né, Rafa, o principal dever do vereador não é nem impor projetos, né, Rafa? O importante é fiscalizar o que está acontecendo, né? É isso, e a gente fica entendendo que toda lei que se cria direitos e cria deveres. Cria direitos para uns, deveres para outros, direitos e deveres para todo mundo. São muitas leis que são aqui no nosso município acontecem que não estão praticadas, que não estão, que foram aprovadas, mas não entraram em vigor de forma efetiva. Inclusive, numa aula que a gente teve lá na Câmara sobre o processo legislativo, o Ismael estava falando para a gente que se um comerciante ele fosse colocar todas as plaquinhas que ele é obrigado a colocar no comércio, ele precisaria de não sei quantos metros de parede só para conseguir abrigar todas essas placas. Então, é importante que tenha essa visão responsável na hora de criar uma lei. O que eu entendo desses assuntos que foram abordados antes, sobre o TCTAL, por exemplo, essa discussão não chegou para a gente enquanto mandato. Essa discussão foi discutida antes, e nesse mandato ainda a gente não foi procurado pelas pessoas do TCTAL para trazerem essas demandas. E a gente se baseia muito na política participativa. Então é importante E aí, quando a gente fala que a gente não tem projetos nossos, a Dalgisa fala isso, e realmente foi um compromisso nosso,
de trazer projetos que realmente sejam essenciais, que sejam efetivos, que, se colocados em prática, vão transformar a vida das pessoas de fato, e não ficar criando projetos para daí poder falar numa entrevista e parecer que a gente fez bonito, né? O que a gente tem feito, a gente tem trabalhado muito em cima das demandas dos munícipes, participado de reuniões que às vezes a gente não vê outros representantes lá, mas nós estamos. A gente está nas reuniões do conselho acompanhando e lutando para articular as demandas dos conselhos, que são pessoas da sociedade civil e que vivem na pele, que estão lá estudando e fazendo projetos de leis há tempos e que às vezes não encontram espaço de articulação dentro do legislativo. A gente articulou lá dentro o projeto do Fundeb, agora o projeto do Funped, que são projetos importantes para o Conselho de Educação e também para o Conselho de Pessoas com Deficiência. A gente tem articulado com o Conselho de Cultura e participado de todos os conselhos que a gente tem conseguido participar, né? A grande maioria a gente já esteve lá. Então, a gente tem feito isso. Mais do que no discurso, na prática, trazer a política participativa, a transparência e essa prestação de contas, inclusive, que acontece semanalmente, para as pessoas poderem acompanhar e participarem com a gente. Então, fica também o convite para o pessoal do TCTAL. Nosso gabinete está sempre aberto. Agora não estamos presencialmente. Já que você falou isso daí, ó, a Ju aqui do TCTAL, não seja por isso. Com muito prazer, apresentarei todas as nossas dificuldades e quem somos nós, procurarei vocês. Agradecida toda a resposta. Tá aí, Rafa. Deixa eu dar o nosso WhatsApp para ela. Nosso WhatsApp é 12 99224 5494. Uma coisa que é importante, cada gabinete tem 5... Pode repetir. 12 99224 5494. Nas redes sociais é @eusourepresenta, você encontra a gente. Uma coisa que é importante falar, cada gabinete tem 5 pessoas, né? O vereador e 4 assessores. Aqui, nós já somos 3. Então, muitos desses trabalhos aí, por exemplo, se ela mandar uma mensagem no WhatsApp, quem responde sou eu, quem faz todo o atendimento para a população lá sou eu, ligo, converso, enfim. Então, a gente está muito mesmo em contato, acessível e pedindo. Contribuam com o nosso mandato, que a gente está aqui a serviço da população. Escutou aí, né, Ju? Então, pronto, só levar para eles lá, procure eles lá, que com certeza vão dar uma atenção bacana para você, tá bom, Ju? Minha amiga Elisa, como tem se dado a aceitação da população neste curto período, sendo que pela primeira vez 3 vereadores eleitos, na verdade é um, mas é claro, pelo coletivo, vocês 3 estão trabalhando, enfim. Existem mais apoiadores ou tem mais pessoas que gostam de criticar sem algum argumento, hein, Elisa? Então, Rafa, é uma coisa nova, como a Dalgisa falou, né? Nós somos o primeiro mandato coletivo do Vale do Paraíba, né? Então, isso é muito novo para a população de Taubaté, aqui mesmo na Câmara, aqui dentro, né? Para os vereadores, para os outros vereadores. Então, inclusive para nós 3, como o Rafa falou, a gente está fazendo o nosso estatuto. Então, a gente também se coloca nessa posição de que muitas pessoas, por vezes, às vezes até elas falam de forma um pouco mais grosseira e violenta, mas a gente entende também que as pessoas não sabem, as pessoas não entendem como que é essa composição, né? Então, isso é um pouco desafiador, mas a gente também entende que o fato de ser novo acaba deixando desafiador, porque ainda é a primeira vez, né? Então, todo mundo está aí conhecendo, mas eu entendo que, assim, por a gente não ter ainda uma legislação específica sobre os mandatos coletivos, a gente tem aí uma frente coletiva no Brasil todo, então a gente tem contato com mandatos coletivos do Brasil todo, e estão sendo feitos muitos esforços para que essa legislação continue a sua tramitação, né? Então, em breve, acredito que com essa movimentação que já está acontecendo, essa legislação deve entrar em pauta no Congresso, né, para ser aprovada. Então, assim, o fato também da gente não ter uma legislação específica sobre os mandatos coletivos acaba dificultando um pouco mesmo o entendimento e a legitimidade do mandato, né? Como o Rafa falou, a gente se coloca como co-vereadores, eu, inclusive, me coloco como co-vereadora, mas entendo também que, por ser a porta-voz, eu sou a vereadora, mas nós somos os 3. Então, eu acho que, assim, a gente não está aqui também afrontando ninguém, então a gente também, a música, né, a gente pisa devagarinho, a gente chega com educação, com generosidade, mas a gente é um mandato coletivo, a gente decide no trio. Não adianta vir falar comigo que eu não vou resolver sozinha, eu vou procurar o Rafa, eu vou procurar a Dal. Lógico que algumas situações do dia a dia, se falou só com a Dalgisa, ela pode resolver, porque é uma situação rápida e corriqueira, o Rafa também e eu também. Mas situações mais
que sejam do mandato mesmo, que seja do vereador, nós vemos em trio. Então, é isso. Uma coisa que eu gostei que você falou, que na verdade foi, não sei se foi o Rafa ou foi você, que são 5 pessoas que podem estar, ou seja com cada prefeito, cada vereador, desculpa, cada vereador, ou seja, no seu gabinete. E vocês são em 3. Então, nisso já estamos tendo, ou seja, um equilíbrio. Por que eu estou dizendo isso? Porque entre vocês são 3 pessoas não precisando de assessor, então não tem por que estar um monte de gente, ou seja, no gabinete de vocês. Então, vocês 3 trabalhando diretamente, trabalhando com a população, eu acho super bacana isso aí, parabéns a vocês. Eu gostei dessa situação que o Rafa falou. Se um gabinete pode ter 5 pessoas, se vocês estão em 3, será que, para que também um vereador, se vocês estão conseguindo em 3 pessoas, conseguirem fazer um trabalho tão bacana, para que os outros vereadores também têm que ter 5 pessoas junto? Eu queria até entender sobre isso. Adalgisa, outra pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte: vocês realizaram uma visita no CRAS, o novo CRAS inaugurado recentemente no bairro Secap, mas algumas pessoas, graças a Deus, aí o nosso bate-papo, gente, está sendo visualizado, várias pessoas participando com a gente, e essa semana a gente teve um contato com o pessoal lá do Secap, gostaram bastante desse CRAS que foi instalado, ou seja, lá no Secap, mas algumas pessoas, então, me procuraram, gente, e pediram para que agora tenha pelo menos um posto policial no bairro Secap, porque o bairro precisa de segurança também. Os munícipes de lá, então, acharam bacana a instalação, mas estão agora preocupados com a segurança. O que vocês podem dizer a questão sobre isso, Adalgisa? Eu só vou voltar um pouquinho com relação ao que falou sobre a questão do coletivo, né? Realmente somos 3, né? Eu, a Elisa e o Rafa, mas nós temos 2 assessores também, que é o Joelson e a Flávia. O que o Rafa quis colocar aqui é que na cidade de Taubaté, no nosso gabinete, porque tem cidades, gente, só para os munícipes entenderem um pouco também, sim, tem cidades que só tem o vereador, não tem gabinete e também não tem assessores. Mas aqui na nossa cidade de Taubaté, o gabinete na cidade é composto por 5. O vereador, o chefe de gabinete, o assistente de gabinete e 2 assessores também. Então, nesse caso, a Elisa é a nossa porta-voz, né? Ela é a nossa vereadora, e eu com o Rafa assumimos, né? Somos contratados dentro desses cargos. Então, só queremos esclarecer para vocês que o nosso trabalho, que é desenvolvido dentro do nosso gabinete, nós somos chefe de gabinete, nós somos assessores, nós somos vereadores. Então, nós fazemos um pouquinho de tudo. É aquele processo formiguinha. Então, só quero deixar claro disso, que temos mais 2 pessoas também que acabam nos ajudando dentro do nosso gabinete. Agora, com relação... Opa, é até bom você ter falado isso mesmo, porque a gente acaba entrando nesse assunto, porque vocês falaram, vocês 3, tem mais 2 pessoas, enfim. Então, eu quero até me retratar, porque eu imaginava que são vocês 3 e outras pessoas 2 mais, ou seja, que vocês poderiam trabalhar em vocês 3 e não poderia precisar ter outras pessoas a mais. Então, é só me retratando aqui, gente, como a gente não tem essas informações corretas, né? Uhum. E aí o pessoal do Elisa Representa explicando para a gente tudo isso certinho. Parabéns a vocês. E pode seguir, então, sobre essa questão aí do CRAS, minha amiga Adalgisa. Sem problema. Como nós falamos, o nosso mandato está aqui para ser transparente, e como é algo novo, é importante a gente sempre bater nessa tecla, para as pessoas entenderem também de que não é um processo de rachadinha, de salário. Nós fazemos todo o nosso trabalho com transparência, tá? Então, vamos lá. Com relação ao CRAS, a população, né, gostou muito, né, de ter o CRAS lá no Secap, mas é importante também trazer essa demanda para a gente com relação à segurança do local, porque nós podemos entrar em contato, né, com o Capitão Souza e levar para ele essa demanda também, para que seja, para ter mais segurança lá nesse espaço também, né? Do mesmo modo que tiveram esse olhar para ter um CRAS lá no Secap, é importante também pontuar para eles que ainda é preciso ter segurança nesse local. Muito obrigado por nos pontuar essa informação. Outra questão, meu amigo Rafa, é o seguinte: alguns moradores pediram encarecidamente que a prefeitura
deu uma solução na estrada do Itapecerica do Baixo. É o nome que passaram para mim, o nome da estrada lá, que é aquela que fica depois do Marlene Miranda, ali, sentido que vai para o Bavex. Pois fizeram a nova estrada, mas não possui uma parte, o asfalto. E com o tempo, com o tempo seco, é muita poeira. E ainda tem alguns postes no meio da estrada. O pessoal daquela região do Marlene Miranda ali, também do Itapecerica, querem saber, ou seja, da prefeitura, quando será resolvida essa situação, Rafa? Você tem alguma informação sobre aquela localização lá, Rafa? Gente, eu estou amando essa entrevista aqui, gostando muito dessa participação das pessoas, porque isso oportuniza para a gente falar tanta coisa que a gente quer falar e que a gente vive falando que às vezes não chega nas pessoas, né? Essas questões aí de obras, etc., isso é demanda para o executivo, para o prefeito fazer. O vereador, ele fiscaliza. E o prefeito, ele pode escolher. Se tem 2 buracos para fazer, ele pode escolher tapar um e não tapar o outro, se não está no programa dele da gestão. A gente pode indicar. O que a gente pode fazer nesse caso, quando o munícipe apresenta para a gente faz uma indicação ao prefeito, dizendo que aquela rua lá tá com problema, etc. E o prefeito ele vai nos responder dizendo, arrumamos, estamos arrumando, está no cronograma, ou dizer assim, não há previsão para arrumar aquilo, e a gente devolve a resposta para a população. E aí a gente tem no nosso gabinete um compromisso de campanha que está aí, que é o aplicativo Tem Meu Voto. No aplicativo Tem Meu Voto, você tem contato com o nosso gabinete na palma da tua mão. Se você passou na estrada e está com problema, tira foto, manda mensagem lá para a gente, e aí a gente recebe lá e você vai acompanhando todo o processo que está tendo de encaminhamento dessa demanda. A gente se comprometeu a trazer essa gestão mais participativa, esses processos mais informatizados para a população ter mais acesso ao gabinete, e isso está rolando. Então, você baixou o aplicativo, Tem Meu Voto, vai lá procurar parlamentar, Elisa representa Taubaté, e aí você vai ter o nosso gabinete na palma da tua mão. Tudo que você precisar trazer de demanda para a gente, você vai conseguir acompanhar por esse aplicativo. Sobre a questão lá do gabinete, deu essa confusão mesmo, nós atuamos aí em 5, é importante falar que em outras cidades do mesmo tamanho de Taubaté, tem gabinetes com muito mais assessores, tem cidades que chegam a ter 15 assessores. É importante falar também que aqui em Taubaté, nós temos entre os vereadores um dos e isso é um assunto delicado, mas eu só queria dizer por uma questão de conhecimento político mesmo. Não estou dizendo que a gente recebe mal nem nada, mas nas cidades vizinhas, por exemplo, em Pindamonhangaba e tal, os vereadores até recebem mais que nós aqui. Aqui nós somos a cidade que os vereadores têm um salário mais baixo, que tem um gabinete mais enxuto, etc. Muitas vezes a população briga, tipo, tá recebendo demais, tá ganhando muito, faz pouco, tem que diminuir o salário, tem que diminuir os assessores. Eu acho que é válido quando a gente não se sente representado, sente que aquela pessoa que está lá para representar não está merecendo o salário que recebe, né? Então, o que eu queria sugerir para a população é que a gente brigasse para que as pessoas fizessem valer o salário, fizessem valer os assessores, fizessem valer as ferramentas, não que tivessem menos, mas que trabalhassem para aquilo, sabe? Porque se você investiu naquilo, mas teve um retorno para a cidade que tirou você da fila de espera da saúde, que colocou seu filho na creche, que resolveu os problemas da cidade, você não vai sentir problema de pagar um salário, que é o que o vereador recebe, R$6.000. Você vai, mas quando a gente sente que o dinheiro não está valendo, o serviço não está sendo entregue, aí a gente reclama mesmo. Tá certo, então. Então, já respondendo o pessoal lá, então, do Marlene Miranda. Então, gente, isso aí é a questão, ou seja, do prefeito da cidade de Taubaté, de impor o que vai fazer ou deixar de fazer, tá bom, gente? Então, mais legal ser o pessoal tá participando, trazendo essas informações para vocês, que de repente, como vocês têm a cidade, Taubaté é muito grande, o pessoal pensa que não, mas Taubaté é muito grande. Então, são muitos bairros, então é difícil querer saber, ou seja, de todas as questões de todos os bairros, e mais parabéns a vocês pela resposta, porque é assim mesmo, a questão de vocês é fiscalizar. Isso aqui é uma pergunta que eu tenho para fazer sobre mim mesmo para vocês. É o seguinte, um projeto de lei ordinária de 3 de 2020, de autoria do ex-prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, que denomina Via Gastronômica de Taubaté na Avenida Itália. Só que entraram em contato comigo, comerciantes na verdade, comerciantes da avenida estão amando essa situação, mas aí os moradores de lá estão achando um absurdo. Qual questão que eles estão achando? É o seguinte, porque como estão tomando agora as calçadas, ou seja, fica difícil as pessoas agora caminhar devido, então, a essa questão que a calçada foi feita para as pessoas andarem nela, não andar na rua. Então, eles estão reclamando sobre essa situação. E o que vocês têm a dizer dessas duas situações? A primeira, sobre essa via gastronômica na nossa cidade de Taubaté,
e também sobre essa questão da calçada, que estão tomando agora as calçadas. Muito, muito bacana essa pergunta, e eu faço minhas palavras do Rafa sobre estar muito feliz de estar aqui podendo falar de política, né? Podendo aí evidenciar várias situações. Em relação à via gastronômica, a gente votou favorável ao projeto, a gente entende, principalmente para uma retomada, né, da economia, a gente entende a importância de ter essa via gastronômica. Inclusive a gente conversava no mandato, né, sobre outras possibilidades de exploração econômica, turística que a nossa cidade tem, cultural que a nossa cidade tem e que ainda não é explorada. Então, assim, a gente entende a importância de ter uma via gastronômica. Porém, é importantíssimo colocar que no projeto tem por virar, né, uma via gastronômica, tem essa possibilidade de utilização de um espaço na rua, não seria na calçada. No projeto é bem colocada essa situação, que a calçada não pode ser, como que fala, gente? Obstruir o trânsito local. Então, o projeto seria, a calçada, ela fica ali para que as pessoas, os munícipes, os moradores, principalmente, possam transitar. Esse espaço que seria colocado a mais, seria esse espaço do estacionamento da rua, né? Do acostamento da rua. Porém, tudo isso de uma forma organizada, principalmente agora, com espaçamento, com todos os protocolos de segurança, que infelizmente não foi o que aconteceu no primeiro final de semana que teve essa possibilidade. Né? Isso. É só importante que, assim, no primeiro final de semana lá, a lei ainda não estava em vigência. A lei entrou em vigência no dia 6. Então, a prefeitura não estava ainda... eu entendo isso, preparada para fazer a fiscalização lá naquele dia, porque a lei ainda não estava em vigor, ela tinha sido aprovada na Câmara, mas ainda faltava entrar em vigência. E a lei determina espaço de 1,5 metro na calçada para que as pessoas possam passar. Então, se o comerciante não está fazendo isso, a prefeitura vai ter que fiscalizar e, logicamente, o comerciante vai ser multado, porque ele está descumprindo uma lei ali. Bacana essas informações de vocês. Outra questão, Adalgisa, é o seguinte, eu ouvi uma matéria hoje que o prefeito José Saldi reduziu em mais de 2 milhões o valor do contrato que inclui a implantação de 6 parques lineares e também a reforma de 3 espaços existentes aqui em Taubaté. O que vocês analisam, então, nessa relação, desta redução destes parques aqui na nossa cidade de Taubaté, Adalgisa? Com relação à redução dos parques, desculpa, para mim picotou. Então, vamos lá, vou perguntar de novo para você. Aqui saiu uma informação hoje que o prefeito de Taubaté, o José Saldi, diminuiu a questão do valor do contrato que inclui a implantação de 6 parques lineares e a reforma de 3 espaços existentes aqui em nossa cidade. O valor, mais de 2 milhões. O que vocês, analisam em relação a essa redução? Eu digo por mim, assim, meio que por cima, eu até peço desculpa que eu não vi essa informação ainda, que nós estávamos em reunião o dia todo, mas eu vejo, nós aqui, o coletivo, a gente trabalha muito com relação à economia criativa, né? Então, assim, do mesmo modo que temos aí a Avenida Itália como ponto turístico, temos vários parques e que precisam ser, sim, trabalhados de uma certa forma e melhor. Mas como eu não tenho, assim como nós temos várias pautas aqui, e eu não tenho tanta afinidade com relação a isso, e estava por fora disso, essa minha pergunta eu vou passar até mesmo para o Rafa, se ele estiver mais atento com relação a isso, né, com o que aconteceu, até mesmo pelo Rafa ter a pauta dele de economia criativa, né? Aí, não sei, amigo, se eu estou passando para você a bomba, ou se... Não, é importante isso. Eu podia só, Rafa, rapidinho, falar rapidamente? Eu queria só colocar, e isso é muito bacana mesmo, né? Eu também gostaria de ler melhor essa informação, entender melhor essa informação, mas hoje a gente estava estudando orçamento público, né? Então, quando a gente tem a questão de organização desse orçamento público, e isso é uma coisa que a população também precisa acompanhar, e lógico, quando a pessoa vota em alguém que é eleito, aquela pessoa é sua representante. Então, Elis, eu não quero acompanhar a lei
sobre o orçamento público, mas eu quero que você acompanhe. Ótimo, exatamente, nós vamos acompanhar, mas que essa pessoa cobre da gente também, né, esse acompanhamento. Por quê? O que acontece, principalmente nesse tempo de pandemia, a gente tem aí uma diminuição na receita, a gente tem uma diminuição na arrecadação, e aí a gente precisa pensar em fazer cortes, em tirar em algum local. Então, eu não estou falando referente a essa situação, porque como a Dal falou, eu também preciso saber melhor sobre isso, mas uma hipótese que eu tenho é que devido a outras situações de precisar mexer nesse orçamento, talvez ele utilizou isso como uma estratégia, mas isso vai ficar como tarefa para nós, eu vou deixar o Rafa falar, mas já vai ficar como uma tarefa para a gente ver essa situação. Vai lá, Rafa, então joga bom para você, tá aí. É isso, gente. Isso é muito legal. Era exatamente isso que eu ia falar. A gente não tem acesso a todas as informações da cidade o tempo todo. A cidade é muito grande, uma cidade muito complexa, com muitas coisas, e realmente essa informação não tinha chegado para a gente. A gente está muito atento às questões dos cortes do orçamento, até na primeira audiência de metas fiscais, quando a gente conversou com o secretário de Finanças, o Sr. Marco Antônio, lá, a Câmara, né, e a população também teve a oportunidade de participar, ele veio dizendo que para essa gestão agora, a cidade ela só teria condições de fazer manutenção do que já tem, não criar mais nada, fazer corte em tudo que pudesse fazer corte, secar tudo que precisasse secar, porque a cidade está com uma dívida de 122 bilhões, e aí, esse ano, o dinheiro poderia ser investido em questões de saúde, educação e segurança, que é o tripé as três coisas mais elementares, assim, sem o qual o sistema entra em colapso. Então, mas assim, a gente traz pautas importantes, que é a cultura, a economia criativa, e aí a gente tem que ficar muito atento sobre esses cortes, porque a agenda do prefeito, de repente, é uma agenda de programa de governo, da qual nós discordamos e a gente vai estar atento para falar. Como, por exemplo, tirar os feriados. Taubaté é uma cidade que a indústria trazia muito recurso para a cidade antes, né? Mas desde 2016, o comércio, ultrapassou a indústria em arrecadação. Então, quando você tira um feriado de uma cidade que tem tanto fomento cultural e tanta coisa para atrair turistas de fora, você está dando meio que um tiro no pé, porque o dinheiro que você ganharia com aquilo, você está deixando de receber. Quando você corta um parque que receberia esses turistas, você também... E aí, quando você começa a fazer isenções para indústrias que já não fomentam mais tanto, que estão com uma economia arriscada aí, você está fazendo um jogo que pode ser meio arriscado, enquanto você já tem indicadores que mostram que em cultura, em serviço, em economia criativa, você pode trazer muitos recursos para a cidade. O setor de economia criativa, cada R$1 investido pelo poder público retorna até R$13, segundo a FGV. Então, a gente precisa se atentar a isso. A gente tem muito potencial econômico. Hoje, a gente teve numa conversa com a Lúcia, que é secretária de Desenvolvimento e Inovação, ela explicitou para a gente que do potencial de arrecadação de recursos que a prefeitura tem, ela só arrecada 8% do que poderia. Então, mas está nessa força-tarefa para trazer esses recursos agora para cá, então a gente só precisa se alinhar. Então, essas questões mas como a Elisa falou, a gente trata com muita responsabilidade, muito estudo, então é uma notícia que a gente vai ter que olhar mais profundamente para poder se posicionar. Minha amiga Elisa, e como é que está sendo a relação do prefeito, o chefe do executivo, com o legislativo aí nesses 100 dias? Esta relação tem sido satisfatória para vocês? Todos vocês, não só no coletivo representam, mas nos vereadores da Câmara Municipal de Taubaté, o papo com o prefeito está sendo, bem visto? Como é que está essa relação com vocês? Eu entendo que desde o começo a gente se colocou, e nosso mandato se coloca numa posição independente, né? Nós não somos oposição em situação, a gente é independente. Quando o projeto é bom para a população, a gente está junto. Quando o projeto não é bom, a gente está contra, né? Falando no cenário aqui do nosso plenário, dos nossos vereadores em geral, né? E aí eu vou falar o que eu acho, né, Elisa e o Rafa e a Dal pode complementar se eles acharem. Eu entendo que a gente começou nessa situação de, assim, independência mesmo. Lógico que tem alguns casos que já era do mesmo partido do prefeito ou da coligação do prefeito, mas eu entendo que as 19 cadeiras e os 21, contando o Rafa e a Dal junto, né, a gente veio nessa posição de conhecer, de entender, de acompanhar o trabalho, de deixar que ele chegasse, que ele
olhasse essa situação, né? Nós três, acredito que sempre fomos bem recebidos pelo prefeito, né? Temos aí uma boa relação, acredito que com todos os secretários, a gente sempre se colocou nessa posição de independência. Eu acho que, assim, lógico, quando o tempo começa a passar, as propostas de lei, os projetos acontecem e algumas situações acontecem, a gente acaba entrando nessa situação de ser situação, ser mais oposição, e aí, às vezes, isso dá um mal-estar, mas eu não vejo nem como um mal-estar. Eu acho que, assim, a gente ainda está numa situação que a gente está acompanhando, claro, pontuando questões que precisam ser pontuadas, mas de forma respeitosa. Eu tenho visto a Câmara nesse sentido. Eu acho que isso já é um pouco diferente de outras situações que a gente tinha muito claro, assim, um lado, enfim. Eu vejo assim, não sei se o Rafa e a Dal concordam. O que você acha, Dalzila? Eu concordo. Eu digo até mesmo quando saiu uma matéria dizendo que nós éramos oposição, né, com relação ao prefeito, e ele fez questão de conhecer o coletivo. Eu acho que o respeito já começa aí. Então, a partir do momento que ele nos colocou à disposição e ele quis conhecer, né, o coletivo, saber quem é a Elisa, quem é o Rafa, quem é a Dalgisa, que somos pessoas comuns, de que não temos familiares, né, na política, e conhecer um pouquinho sobre a nossa história, eu acho que já é um ponto positivo. Então, é lógico que temos que ter esse olhar crítico de que quando as coisas não são claras, ou então que quando é prometido algo e não é cumprido, a gente tem que chegar e tem que cobrar. Então, esse é o nosso papel. Então, é importante saber que a nossa posição como que eu posso dizer? É uma posição orgânica no sentido de entender o prefeito e quando tiver que cobrar, iremos cobrar sim, mas que entenda que não é oposição, é o nosso trabalho. E você, Rafa? Qual que é a sua visão, Rafa? A minha visão pessoal é uma. A minha visão enquanto pessoa que está lá na Câmara e participante de mandato pode ser diferente dessa visão pessoal, Rafa munícipe, né? Mas a minha visão enquanto uma pessoa que faz parte de um coletivo é exatamente essa. E entendendo que, assim, a gente está como representante de um coletivo que acredita muito nas forças democráticas e na democracia, né? O Saldi foi um prefeito eleito e ele tem o projeto de plano de governo dele. Eu posso discordar disso, mas eu tenho que entender que a boa parte da população, a maior parte dela, escolheu esse plano de governo. Então, fiscalizar que ele cumpra aquelas promessas que ele trouxe na campanha é muito importante. Eu, Rafa, particularmente, aí falando como munícipe, eu vejo no prefeito Saldi, assim, um pouco apego nos compromissos que ele trouxe na campanha. E isso eu acho que é um ponto crítico, inclusive a gente explicitou aí no 100 dias de governo que alguns compromissos eram importantes, como economizar em secretariado, eu acabei de falar do contrato da ABC, etc. Então, nesses pontos, a gente é crítico e vai ser crítico. Não porque eu gostaria que a cidade fosse diferente, mas porque ele foi eleito prometendo que a cidade ia ser dessa maneira. Então, é o projeto de governo dele próprio. Eu votei em outra candidata e todo mundo sabe disso. Eu acreditava em outro plano de governo, mas o dele é esse, então a gente fiscaliza esse. Então, mas, assim, tem muitas coisas que são boas. E aí a Dalgisa está falando desse respeito, dessa comunicação, a gente sente dos servidores um ar novo, um frescor, uma vontade mais genuína, assim, de estar lá e de se sentir valorizado. Hoje mesmo, essa força-tarefa, que a gente teve uma aula de captação de recursos com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, e essa força-tarefa de integrar a prefeitura com o legislativo para trazer mais recursos para a cidade. Então, tem muita coisa boa também acontecendo, e algumas coisas que a gente critica muito. Então, voltando ao que a Elisa falou, somos um mandato independente. O que for bom para a cidade é bom para o nosso coletivo. Estamos chegando aí ao final do nosso bate-papo Vale, mas uma última questão é o seguinte, Elisa, tem alguma questão que vocês gostariam de falar que não foi mencionada aí nessa entrevista? Enfim, quais os projetos que a gente já falou essa questão de projeto que vocês preferem, ou seja, fiscalizar, ou seja, que é o dever de todo vereador, mas deve ter algum projeto de vocês aí, enfim, que vocês poderiam nos passar aqui em primeira mão, Elisa?
Bom, nós fizemos também aí, durante esse tempo todo, a gente está fazendo, né, um planejamento estratégico, que isso, inclusive, vai exemplificar melhor, né, concretizar melhor as nossas ações, o nosso gabinete itinerante, a nossa política participativa, como que é essa política participativa, os nossos projetos de lei que virão, né, partindo da população e partindo de uma necessidade real, sem que eles nasçam para morrer rapidamente. Então, assim, a gente está aí concluindo o nosso planejamento estratégico, a gente já concluiu nossa missão, nossa visão, nossos valores, e eu faço um convite para que as pessoas acompanhem a gente, para poder ver as nossas outras situações. Nós participamos também de vários cursos sobre políticas para a igualdade de gênero, então, muitas coisas para a saúde da mulher, para a saúde da criança, em vários níveis, assim, dessa igualdade de gênero, né, porque hoje a gente tem homens, muito mais homens no parlamento, aqui são 19 cadeiras, 16 homens, então a gente fez também bastante coisa relacionada a isso, e as nossas pautas representativas, eu enquanto mãe, a Dalgisa enquanto povo preto, e o Rafa enquanto LGBTQIA+. E você, Adalgisa, o que faltou aí a gente poder, ou seja, incrementar nessa nossa entrevista de hoje? Nos pontua aí, Adalgisa. Na verdade, assim, eu digo por mim, eu acho que não faltou nada. Pelo contrário, eu fiquei até surpresa pela quantidade de pessoas que estão interagindo conosco, né, nessa nossa entrevista. E eu aproveito para fazer mais um convite de que, do mesmo modo como vocês se sentiram à vontade para estar conosco aqui nessa sexta-feira e tirar as suas dúvidas, nos procure mesmo. Do mesmo modo que você pontuou, Ralph, sobre uma situação hoje, né, sobre uma matéria que saiu sobre o prefeito hoje, nós, muitas vezes, não conseguimos estar atento a tudo que está acontecendo, porque as informações, elas são muito rápidas. Então, precisamos de vocês, sim, desse outro olhar para que cheguem até nós, para que possamos juntos fazer esse trabalho coletivo. E você, Rafa? Eu fico feliz aí com essa entrevista, fico muito feliz com o que a Dalgisa acabou de falar, inclusive. A gente tem acostumado a não chamar o que os munícipes trazem para a gente de pedido. O munícipe ele não pede, ele traz contribuições, né? Ele paga por aquele serviço, ele paga os impostos e ele tem o direito de exigir. E quando ele traz essas informações para a gente do que está faltando ali na rua, a rua da casa dele, que de repente a gente não passa nessa rua, porque não é o nosso itinerário, né? Ele está contribuindo com a gente, eles estão assessorando o nosso mandato também, contribuindo com o nosso serviço. Então, isso é muito importante. Quando eu falei sobre lá o Marlene Miranda, traz para a gente a demanda e a gente indica para o prefeito. A gente não pode ir lá e tapar a rua, mas a gente atua, sim, nessa fiscalização. Eu acho que faltou aqui, que eu gostaria de ter falado um pouco, um pouquinho sobre o setor cultural, que é um setor que ele é estratégico para a gente nesse momento, ele é muito importante ser valorizado. A gente teve a nomeação de um secretário, que era o presidente do Conselho Municipal de Cultura, tem uma nova formação do Conselho, tem um Fórum Municipal de Cultura que acompanha as ações do Conselho. Então, eu gostaria de convocar a população, os artistas, mas as pessoas que são interessadas em economia criativa, chefes de cozinha, arquitetos, pessoas que transformam ideia em soluções para o dia a dia, sabe, que podem vender isso, para vir para cá. A gente está vendo cada vez mais gente pedindo coisas na porta de casa, né, vendendo coisas. Na porta da minha casa tem gente que passa se vendendo aquele saco de lixo a R$2, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, ou o caminhão do ovo. Então, são essas pessoas que estavam em empregos formais, ou nos semáforos mesmo. A gente tem percebido muita gente indo para o semáforo. Eram pessoas que estavam em empregos formais e que não está mais suprindo essa demanda, muito número de desemprego, e a economia criativa, ela é importante, Taubaté é uma cidade estratégica nisso, e a gente pode trazer muito para a cidade. Então, eu gostaria de chamar a população para olhar com mais atenção para isso, para acompanhar, porque a gente está no momento de pensar o futuro da nossa cidade, né? A gente é a 8ª melhor cidade para se viver no país, quem dera sejamos a primeira, mas se a gente não tiver uma estratégia e gestão muito bem pensada para o futuro, e não só para tapar os buracos, a gente pode cair rapidinho dessa posição. A gente está aqui para isso. É isso aí, gente. Agradecendo ao Burguesão Lanches, já está aberto, já mandou mensagem aqui, ó, já pode falar pro pessoal quando adquirir lanche, já que está aberto. Então, nosso amigo Kiko Barreto já está aberto com o Burguesão Lanches. Obrigado, Burguesão Lanches, nosso patrocinador aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Agradecendo também ao nosso amigo Cledmilson, da Ademilar Consórcios, pensou em consórcios, pensou em Ademilar Consórcios.
E agradecendo também a construtora Ana Lu, do meu amigo Tiago. Se você tem o seu terreno, quer construir a sua casa, não tem dinheiro, fale com o Tiago, que com certeza ele vai dar uma atenção bacana para você, tá certo, gente? Minha amiga Elisa representa, faz parte do Representa Taubaté, a nossa amiga Elisa. Elisa, muito obrigado, agradeço demais a sua participação e pode ter certeza que iremos convidar vocês mais vezes também, viu? Obrigado, Elisa. Muito obrigada, Ralf, muito obrigada mesmo. É um prazer estar aqui e prestar a nossa transparência à população e conversar um pouquinho com a população. Muito obrigada. Obrigado também, Adalgisa. Uma ótima noite para você e um bom final de semana, minha amiga. Muito obrigada, Ralf, por mais uma vez nos permitir estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. E muito obrigada também à população, os munícipes que estão nos ouvindo, e nos procure. Meu amigo Rafa, obrigado também a você, meu amigo, que você tenha um ótimo final de semana, que grandes coisas possam ser realizadas ou seja, a vocês, enfim. Parabéns mais uma vez, viu, Rafa? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço muito ao espaço da Rádio Ativa, quero agradecer aos ouvintes que estão aí, que dão essa abertura e oportunizam a gente conversar e que estão acompanhando a gente pela internet. É muito importante. Provavelmente não, a gente tem uma cidade de 330 mil habitantes, deve ter muito menos que isso aqui, mas essas pessoas engajadas em ouvir política, em cobrar os seus representantes, fazem a diferença na nossa cidade, então eu acho isso maravilhoso. Faltou uma coisa que eu queria falar, que é esse burguesão lanche, você falou 3 vezes, eu fiquei com muita vontade. Você pode mandar uma pra minha casa quando você quiser, tá bom? Obrigado. Seu fominha. 19 horas e mais 5 minutos. Gente, eu quero agradecer demais vocês, viu? Uma boa noite a todos. Estaremos aí todo dia, de segunda a sexta, das 18 às 19, trazendo aqui várias entrevistas. E, mais uma vez, obrigado a todos vocês aí participando com a gente. Elisa, Adalgisa e Rafa, um abraço a todos vocês, viu? Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tá, então, obrigado. Gente, conversamos com nossos amigos do Representa Taubaté, participando aí da nossa programação, do nosso Bate-Papo Vale. Então, estaremos aqui novamente. Segunda-feira, estaremos conversando com o nosso amigo... Quem que é segunda-feira? Segunda-feira é o Eduardo Cursino. Segunda-feira, Eduardo Cursino estará conosco em nossa live. É isso aí, a partir às 18 horas, estará conversando conosco. E hoje, gente, que papo bacana, viu? Gostei muito de conversar com esse trio. É o trio Parada Dura aqui na cidade de Taubaté. Então, eles estão realizando um bom trabalho, ou seja, em nossa cidade. Parabéns a todos vocês. E vocês três estão fazendo um bom trabalho. Então, segunda-feira, estaremos com Eduardo Cursino aqui na nossa programação. Tá certo, gente? Nosso Bate-Papo Vale. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês. Ó, e se você quiser acompanhar a entrevista completa, gente, já, terminando aqui a nossa entrevista, aqui uns 5, 6 minutinhos, já estará disponível no Facebook para você, portanto, acompanhar essa entrevista. Você que não conseguiu acompanhar, então vai poder assistir essa entrevista que nós realizamos com o Representa Taubaté. E daqui 10 minutinhos estará disponível também no YouTube. No YouTube do Bate-Papo Vale. Você pode procurar lá, ou seja, o Bate-Papo Vale, e procurar lá Representa Taubaté, que a nossa entrevista de hoje estará disponível também no YouTube. Tá certo, gente? Um beijo e um abraço no coração de todos vocês e até a próxima, assim, se Deus nos permitir, tá bom? Um beijo, tchau, bom final de semana, e é claro, se cuidem. Tchau!